Hoje a gente vai falar sobre o metabolismo de carboidratos na parte de transporte de elétrons. O nosso grupo é formado por mim, pelo Lima, pelo Leonardo e pelo Esther. Bom, vou fazer uma breve introdução sobre a base da experimentação e a respiração celular. O que é a respiração celular? Né? É um processo de oxidação com a presença de oxigênio aeróbio que ocorre nas células, na oxidação de proteínas, aminoácidos ou carboidratos, se dá a partir da produção de ATP. Essa produção de energia, ela é resultante de uma série de outros processos que a gente vai ver depois. Ela ocorre na mitocôndria, tanto na membrana exterior e matriz, que são os seus componentes. Processos que envolvem a respiração celular são esses três. Primeiro, a produção de acetil-CoA, na verdade. Posteriormente, a oxidação desse acetil formado no ciclo do ácido cítrico e, por fim, o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Primeiro, a produção de acetil-CoA pode se dar pela oxidação de aminoácidos ou de ácidos graxos ou da glicose, pelo processo de glicólise, isto é, da degradação da glicose, formando moléculas de piruvato e, através desse complexo dessa enzima, a formação de acetil-CoA pela liberação de CO2. Tá? Depois dessa operação, a gente tem a oxidação do acetil-CoA numa série de etapas, uma sequência de 4 etapas em que ocorre a remoção de alguns elétrons, que a gente pode ver, e também da liberação de CO2. Esses elétrons liberados resultam na formação de duas coenzimas, da NADH e da FADH2, que são coenzimas reduzidas por terem recebido esses elétrons provenientes do ciclo. Já no transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa, esses elétrons que vieram das coenzimas lá do ciclo do ácido cítrico são submetidos a uma cadeia de transporte para a passagem de elétrons através do bombeamento de prótons que está na matriz, tá vendo aqui? O gradiente de prótons está na matriz mitocondrial. Só com o bombeamento de prótons que está na matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, que ocorre a geração de um gradiente, né, elétrico. E esse gradiente elétrico proveniente da cadeia transportadora de elétrons proporciona a atividade da enzima que se chama ATP sintase. E ocorre a fosforilação oxidativa através da conversão. E essa enzima promove a conversão de ADP, fósforo inorgânico, em ATP. Bom, um outro ponto é o efeito das substâncias exógenas em transporte de elétrons, que é um outro ponto que a gente aborda nessa experimentação. Temos os inibidores e os receptores artificiais, que são dois tipos de substâncias exógenas. Os inibidores, eles atuam no bloqueio da cadeia transportadora de elétrons, enquanto os receptores artificiais de elétrons são substâncias que atuam e recebem os elétrons das enzimas que atuam em todo aquele processo da cadeia de elétrons e substituem as coenzimas que seriam regeneradas recebendo os elétrons. Nesse caso, os inibidores que a gente vai usar é a azul e o malanato. E os receptores, falando um pouco mais sobre os receptores, eles podem ser utilizados como indicadores de oxirredução. Eles podem determinar e avaliar o funcionamento da cadeia transportadora. Isso quer dizer que quando eles são reduzidos e recebem esses elétrons, ele pode determinar
se a cadeia transcritora está funcionando corretamente, normalmente, ou se possui algum fator que está incomodando ou atrapalhando seu funcionamento. E quando reduzidos, eles indicam através da mudança de sua coloração. Nesse experimento, a gente vai usar o DCPI, o MTT e o ferricianeto, que são as receptores artificiais de elétrons e mudam a coloração através da redução. O DCPI, ele é azul e quando é reduzido, ele se torna incolor. O MTT é amarelo e quando reduzido, se torna verde. Enquanto o ferricianeto, ele também é amarelo e quando reduzido se torna incolor. Tá? Então, essa é a base teórica, para uma forma bem sucinta, para poder entender os experimentos dessa prática. Bom, gente, então vamos lá, de fato, para a parte prática. Essa prática, número 7, denominada metabolismo de carboidratos, transporte de elétrons. Então, essa prática ela consiste em 4 experimentos, 4 procedimentos experimentais. O primeiro, preparo da suspensão de células de leveduras. O segundo, isolamento das mitocôndrias por fracionamento celular. O terceiro, efeito dos indicadores de oxidorredução. E o quarto, efeito da azida e do malonato. Começando com o primeiro experimento, preparo da suspensão de células de leveduras. Aqui eu coloquei o procedimento experimental, bem passo a passo, bem detalhado. Foi um experimento simples e rápido de ser feito, tá bom? Bom, aqui eu coloquei a ilustração do procedimento experimental, das imagens retiradas da aula assíncrona de metabolismo de carboidratos. Então, como que a gente obteve essa suspensão de leveduras, essa suspensão de células de leveduras? Ela foi realizada da seguinte forma. Tínhamos aqui um tubo contendo leveduras. Essas leveduras foram suspensas com água destilada gelada. Após essa suspensão, esse tubo foi submetido a uma centrifugação, que gerou aqui uma homogeneização, e um sobrenadante que foi descartado. Essa lavagem foi realizada 2 vezes. Então, após descartar o sobrenadante, volto aqui para a primeira etapa, ressuspendo essas leveduras em água destilada gelada novamente, homogeneizo e descarto o sobrenadante. Mas por que foi realizada 2 vezes a lavagem? A lavagem, né, como o próprio nome diz, para lavar mesmo, para retirar todas as impurezas externas que podiam conter ali nas leveduras. A centrifugação, ela foi realizada a uma rotação baixa e uma temperatura de 4 graus Celsius. Por que a temperatura tão baixa? Como já estudamos, a temperatura alta, ela pode gerar uma desnaturação da célula. E a gente não quer essa desnaturação, a gente quer preservar a nossa célula para podermos ter o isolamento de mitocôndria e futuramente, mais para frente, né, as outras análises. Então, foi uma forma de preservarmos a nossa suspensão para que a gente conseguisse isolar as mitocôndrias e isso acabasse gerando a não desnaturação da célula. Então, após o descarte aqui da segunda vez do sobrenadante, essas células foram ressuspensas aqui em sorbitol. Mas por que sorbitol? O sorbitol aqui atuou como solução tampão, em um pH de 7,2. Por que 7,2? É um pH que foi necessário para que ocorresse a reação com a própria mitocôndria. Então, aqui, como vocês podem observar na figura 3, não só a água destilada que estava gelada a uma temperatura de 4 graus Celsius, mas todo o sistema e todos os equipamentos e instrumentos utilizados, tanto nessa quanto nas próximas etapas. Então, aqui, com a suspensão aqui em sorbitol, obtivemos uma suspensão de células de leveduras aqui no tubo. Essa suspensão, ela tem uma característica de papa. Então, a gente pode dizer que obtivemos aqui uma papa de células que será utilizada na próxima etapa. E a próxima etapa é o procedimento 2, que é o isolamento das mitocôndrias por fracionamento celular. Aqui, novamente, eu coloquei todo o procedimento experimental detalhado, passo a passo,
E aqui eu retirei uma imagem da aula síncrona de metabolismo de carboidratos, que é uma figura bem detalhada, passo a passo mesmo, como que foi realizado essa técnica de fracionamento celular. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a suspensão de células. Essa suspensão de células é a suspensão que a gente obteve no procedimento experimental 1. Como aqui o nosso objetivo é o isolamento das mitocôndrias, e a gente sabe que as mitocôndrias se encontram no citoplasma, a gente precisa quebrar essa célula, a gente precisa arrebentar essa célula. E como que isso acontece? Como que essa quebra acontece? Acontece através do atrito, que vai ser realizado aqui. Então, essa suspensão de células, que já tínhamos aqui resguardada, né, do primeiro procedimento, a gente depositou aqui no almofariz com areia, e esse aqui, o pistilo, foi onde houve o atrito durante 5 minutos, através da força mecânica, e foi através desse atrito que a gente consegue arrebentar a célula e exteriorizar todo o conteúdo intracelular existente. Então, após obtermos aqui um homogenado de células, esse homogenado de células, ele foi, não está descrito aqui, mas ele foi condicionado a um tubo. Esse tubo também contém do sorbitol, que foi submetido a uma primeira centrifugação. Essa primeira centrifugação é uma centrifugação que a gente chama de centrifugação diferencial. Por quê? É onde eu consigo sedimentar os restos celulares. Então, é uma centrifugação a 4.000 RPM, que durou cerca de 5 minutos, e a baixas temperaturas, como já dissemos anteriormente. Então, a partir dessa primeira centrifugação, eu obtenho um sobrenadante e um precipitado. Nesse caso, o precipitado não me interessa. O que me interessa aqui é o sobrenadante. Então, como a própria técnica diz, eu vou fracionando. Eu vou realizando um fracionamento celular. Então, eu pego esse sobrenadante, coloco em outro tubo e submeto a uma segunda centrifugação. Essa segunda centrifugação é uma centrifugação mais seletiva. É aqui que eu vou determinar que eu vou conseguir isolar de fato as mitocôndrias. Como vocês podem ver, as condições foi uma centrifugação realizada a 28.000 Gs. Esse 28.000 Gs se equivale a aproximadamente a 14, 15.000 RPM. Então, é uma rotação muito maior do que a primeira, um tempo também muito maior. Então, essa centrifugação aqui durou cerca de 30 minutos. Obtivemos, mais uma vez, um sobrenadante e um precipitado. As mitocôndrias, a gente sabe que é uma organela pesada, então, nesse caso, ela ficou como precipitado. Então, o sobrenadante da segunda centrifugação foi descartado. Já obtido, então, a minha organela isolada como precipitado, eu ressuspendo essas mitocôndrias em uma solução de sorbitol mais uma vez e resguardo em banho de gelo para evitar a desnaturação. Então, temos aqui, conseguimos então, isolar as mitocôndrias das leveduras através dessa técnica chamada de fracionamento celular. Bom, gente, como o próprio nome do experimento, que é metabolismo de carboidrato, transporte de elétrons, precisamos identificar e analisar como será esse transporte. Existem algumas maneiras, que vai desde o complexo 1 com o NADH, ou pelo complexo 2, que nada mais é do succinato, o substrato, junto com a succinato desidrogenase, a enzima, transformando em fumarato, que aí você vai de FAD+, para FADH2. Com essa liberação de elétrons, você consegue, ele vai percorrer aqui, toda essa cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente vai analisar a partir disso. Bom, no procedimento 3, a gente verificou os efeitos dos indicadores de oxirredução. Para isso, a gente precisou fornecer o succinato, ou seja, o substrato, a suspensão mitocondrial que a gente fez lá do procedimento 1 e 2, decorrente, ou seja,
que ocorre na mitocôndria, tudo isso, e também junto com o sorbitol, porque ele é um tampão, né? Ele vai ajudar a manter o pH e a força iônica, para não haver alteração. E dos indicadores, utilizamos ferrocianeto, DCPI e MTT. Como a Ana já comentou, são indicadores que, de acordo se ele está reduzido ou oxidado, ele apresenta uma cor. Então, em cada um, a gente montou 6 tubos, né? Sendo 2 para ferrocianeto, 2 de MTT e 2 de DCPI. Um contendo a suspensão mitocondrial, ou seja, um que haverá o transporte de elétrons e outro que não haverá. Ou seja, a gente consegue fazer um parâmetro, ter um controle, de acordo com a coloração. Além disso, utilizamos óleo mineral. Por que ele é importante? Porque ele vai impedir, né, que o oxigênio obtido lá no final da cadeia transportadora, né, por formação de água metabólica, ele influencia no nosso resultado, né, de acordo com o seu potencial. Então, o nosso resultado obtido, né, desse teste, colocando o MTT, o ferrocianeto e o DCPI, foi o seguinte: o ferrocianeto, o primeiro tubo que contém a solução mitocondrial, ele ficou incolor. Significa que ele está reduzido, diferentemente quando ele está amarelo, quando ele está oxidado, que no tubo 2 não contém a solução mitocondrial. O DCPI também ficou incolor quando tem a solução, ou seja, ele reduziu, e o tubo 4 não, porque, como disse anteriormente, ele está oxidado aqui. O MTT ficou verde, e ele reduzido, e oxidado ficou amarelo. Vamos olhar a questão de potencial da própria cadeia em si. Desde o NADH com menos 0,32 até o oxigênio, né, que é mais 82. O elétron, ele flui tranquilamente aqui nessa cadeia. E os nossos indicadores, eles têm alguns potenciais específicos. Então, vai desde lá, no complexo 2, né? Como a gente forneceu o succinato, vai ter a ação da succinase desdesrogenase gerando fumarato, libera o elétron do FADH2, ele vai para a coenzima Q. O que a coenzima Q faz? Ela faz um ciclo. Ela transporta um elétron daqui até o citocromo B. Então, ela faz esse processo, certo? Quando ela vai para pegar o elétron daqui, mas quem vai pegar vai ser o metil tetrazóico, ou seja, o MTT. Ele pega esse elétron e ele acaba sendo reduzido. Ou seja, por isso que no nosso teste ele apresentou a coloração verde quando tinha o tubo no tubo 5. Porque ele pegou esse elétron. Muito bem. Agora vamos para o DCPI. O DCPI, ele tem o potencial de mais 0,22. Então, lembrando, a coenzima Q vem para cá, do complexo 2. Passa o elétron, né, tem a coenzima Q também, e o elétron vai seguindo aqui, esse caminho. Aqui no ferro enxofre, nesse sistema, o DCPI pega o elétron. Então, ele também será reduzido. E para o ferro cianeto, que tem um potencial maior entre os dois, né, entre os 3, ele vai estar aqui depois do citocroma A, entre o citocroma A e o citocroma 3. Então, essa é a ideia, né? Você tem a formação de elétron, né, pela succinato desdesrogenase, pela ação dela, e o elétron vai seguir esse caminho. Se tiver algum componente que pega esse elétron para ele não vai chegar até o final. Ou seja, ele vai acabar sendo reduzido. Exemplos disso foi o ferrocianeto, o DCPI e o MTT. Bom, continuando no procedimento 4, né, a gente verificou o efeito da azida e do malonato. De acordo com o procedimento 3, percebemos que o ferrocianeto, o DCPI e o MTT são excelentes indicadores de oxirredução para este processo. Então, ao invés no terceiro de ter colocado a suspensão mitocondrial em alguns, nesse procedimento todos conteram a suspensão mitocondrial, bem como o succinato. E aí separamos em 2 grandes grupos. Um da azida, contendo 3 tubos,
e outro do malonato. E, novamente, o óleo mineral. Bom, qual foi o resultado em relação à azida? Percebemos que o ferrocianeto, o DCPI e o MTT continuou com a forma reduzida, ou seja, a passagem de elétrons ocorreu normalmente. Então, a azida, podemos supor, se caso ela estiver atingindo, vai ser do ferrocianeto para frente, né? Então, desde a coenzima Q lá, e também da succinato desidrogenase, do complexo 2 para frente, né? Então, se ela atuar, será do citocromo A3 até o A2, né? Porque por diferencial de potencial aqui. Se ela estiver atuando, vai ser neste ponto. Foi isso que a gente conseguiu identificar. Porque o ferrocianeto, o DCPI e o MTT permaneceu reduzido. Né? Permaneceu não, ele foi reduzido, né? Ele vem como oxidado. Bom, e agora para o malonato? Foi completamente diferente o resultado. O ferrocianeto ficou oxidado, manteve-se, né? DCPI também. A coloração aqui não é muito boa, mas percebemos que tem um tom azulado em relação ao primeiro, com o teste da azida, e o MTT ficou amarelado. Ou seja, no malonato, não houve a passagem de elétrons. Mas por quê? Bom, temos que lembrar que o malonato e o succinato são muito semelhantes, né? A diferença está aqui em um carbono. Ou seja, o malonato ele age como um inibidor competitivo de succinase desidrogenase, né? Que nem lá eu estava falando antes da reação, né? Do que ocorre no complexo 2. Você tem o succinato, pela ação da enzima, você tem o fumarato, né? E também tem a formação de fase H2, do elétron. Então, como eles são muito próximos, ele vai inibir isso daqui. Isso daqui não vai liberar elétron. Se não libera elétron, os componentes, né, que é o ferrocianito, DCPI e MTT, eles não vão conseguir pegar esse elétron, ou seja, eles não vão se reduzir, eles vão permanecer oxidados. Bom, gente, era esse o nosso experimento.